Boa noite. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Você é muito especial, amém? Saiba que hoje Deus preparou todas as coisas para mim e para você, para nos abençoar. Se estamos aqui é porque passamos por todo o dia protegidos, amparados pela mão do Senhor. E hoje temos aí a vitória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E hoje vamos começar uma campanha em favor da nossa família. Orar pela família, né? Orar pela nossa casa, repreender todo o mal. Então, se você quer colocar a sua chave, só não pode esquecer a chave, senão você chega na tua casa, a chave está aqui, né? Pode colocar a sua chave, pode colocar ali uma peça de roupa, amém? Vamos agradecer a Deus, querido Deus e Pai, no nome do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigado, Deus, pelos irmãos que já estão aqui. Obrigado pelo grupo de louvor, pelos pastores. Obrigado, Deus, pelas famílias, Senhor. Nós aqui da Igreja SEB vamos começar uma campanha orando por todas as famílias da igreja, intercedendo, porque sabemos que o inimigo, ele quer mexer dentro da nossa casa, tirando a nossa estabilidade, tirando a nossa alegria, trazendo uma situação dentro do nosso coração de raiva, de rancor, de ódio. Por isso, nesta noite, Senhor, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, trabalha, Deus, no nosso dia a dia, com a Tua palavra, e a Tua palavra vai liberando, a Tua palavra vai limpando, a Tua palavra vai curando, a Tua palavra vai restaurando, a Tua palavra vai nos fortalecendo. E nesta noite, Senhor, sonda o nosso coração, perdoa pelos nossos erros, nossas falhas, Senhor. Vai trabalhando nesse lugar, em cada vida, em cada coração, e que cada um dos teus filhos, Senhor, ao retornarem para os seus lares, possam levar as mãos com a unção, para quando eles tocarem, Deus, na porta, quando eles entrarem no interior de sua casa, cada lar, cada família seja tocada, seja visitada pelas tuas mãos poderosas, no nome bendito de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas e diga aleluia, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Mais uma quinta-feira na presença do Eterno, né? Deus, Ele é muito bom. Glória a Deus. E vamos adorar a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há
que palavras te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o vencedor vive em mim e vive na igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus, o vencedor vive em mim. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a pelejar, pois a vitória é do Senhor. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. Jesus, o vencedor vive em mim. As circunstâncias não poderão me deter. Jesus, o vencedor vive em mim. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a pelejar, pois a vitória é do Senhor. Eu cantarei, dançarei, celebrarei a vitória do Senhor. Não temerei a pelejar, pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Pois a vitória é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus está movendo nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei.
adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Deus está nesse lugar, Deus está nessa noite em nossas vidas, sobre nossas vidas, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Você pode se assentar.
Nós vamos falar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus na família, né? Abra a tua Bíblia em Ruth, não tem como não falar desta família aqui. Eu amo pregar sobre esta passagem, e a gente vai meditar um pouquinho, e depois nós vamos estar orando e buscando de Deus. Ruth, capítulo 1. Achou aí? Se você não achou, ou se você não está com a Bíblia, pode acompanhar aqui, não tem problema nenhum, tá bom? A Andressa vai ajudar vocês aí. Diz assim, ó: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e a da sua e dos seus filhos chamavam Malom, Efrateus de Belém, de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando com ela seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o da outra de Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E por isso saiu do lugar onde estivera, e suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas se levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos seja por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesses, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho? Esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram-se a sua voz e tornaram a chorar. Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, e volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me insistas para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu Deus é o meu Deus, e é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Que linda, né? Eu gosto de quando eu vou realizar um casamento, abençoar um casal, eu gosto de ler essa passagem, que ela é muito importante, essa frase. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós pedimos para que a tua mão, Senhor, esteja conosco. Dirige esta palavra e que possamos compartilhar um pouquinho aqui daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema desta palavra é quando Deus transforma em amargura a nossa amargura em esperança, né? Aqui tem uma história de uma família que decidiu sair de Belém e ir para uma cidade
chamada Moabe, os moabitas. Eles decidiram porque Belém estava passando uma grande fome, uma grande dificuldade. Então Elimeleque, querendo proteger a sua família, levanta e vai para essa terra. E ali eles habitam. Ali os dois filhos que eu coloquei aqui, né, que a Bíblia fala, Malom e Quilom, se casaram com Ruth e Orfa. Né, era o nome dessas meninas, duas meninas, Ruth e Orfa. Se casaram ali. Porém, a Bíblia fala que Elimeleque, o pai, ele morre naquela cidade. Algumas vezes eu já preguei, e já é diferente, tá? Uma coisa é você olhar na palavra e está ali a interpretação. Outra é você entender a palavra e tentar interpretar com as suas palavras, tá? Então, às vezes, a gente interpreta com as nossas palavras, mas não é o que a Bíblia diz, às vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora dessa interpretação. A gente tem que sempre falar assim, os pastores sempre falam aqui, ó, é aquilo que eu estou imaginando, é aquilo que eu estou pensando. Porém, mas eu já preguei dessa maneira, falando assim, olha, está vendo? Eles saíram da terra que era abençoada e foram para a terra dos Moabitas, onde não era uma terra em que Deus queria que eles estivessem. A Bíblia não fala isso. Se você ler lá, você fala assim, não, Deus reprovou, porque eles saíram da terra abençoada. Deus amaldiçoou eles. Em nenhum momento Deus declara no texto que ele amaldiçoou aquela família. Mas a gente percebe que houve uma situação difícil ali, uma situação que vem na casa de todos nós. Seja rico, pobre, vai chegar um dia que nós vamos se deparar com uma tempestade, que a gente vai se deparar com uma situação, e assim chegou na casa de Noemi. E às vezes a gente interpreta e fala, está vendo, eles saíram do lugar, da bênção de Deus, foram para uma outra terra, e aí Deus amaldiçoou. Deus não amaldiçoou. Mas às vezes, as nossas decisões, as nossas escolhas têm que ser dirigidas pelo Senhor. Quantas das vezes tomamos decisões precipitadas, decisões porque alguém faz com que a gente tome aquela decisão, mas em tudo, por mais que a gente queira explicar uma situação ruim, a gente nunca vai conseguir a exatidão e o porquê aconteceu aquele fato. Por exemplo, a gente poderia dizer aqui que Deus pesou a mão, mas poderíamos dizer também que talvez Elimeleque, devido àquela carga de responsabilidade, de cuidar da sua casa, da sua família, ele não ficou preocupado, ele não ficou nervoso, ele talvez não se cuidou direito. E às vezes as pessoas, o camarada, ele toma coca todo dia, e todo mundo falando, puxa, coca vai matar você, olha, isso vai acontecer, e a gente não vai lá, não, estou bem, estou caminhando, estou legal, não mudo minha alimentação, e aí lá na frente a gente vai ver algumas situações, o nosso corpo respondendo. Então podemos dizer aqui, vamos imaginar que Elimeleque morreu de uma morte natural, das decisões, do que ele comia, do que ele fazia, das preocupações, e chegou o momento em que fez o sorteio no céu e chamou Elimeleque. Elimeleque vem. E Noemi ficou com os seus dois filhos. Para vocês terem uma ideia, enquanto uma viúva ela ficava sozinha, ela tinha ainda os filhos para cuidar dela, para suprir a necessidade dela. Eu estava lendo um texto que diz em Timóteo, Timóteo capítulo 1, Timóteo 5:8, que diz assim, que se você não cuidar da sua família, você é igual aos infiéis, a um ímpio que não cuida da sua família. Porque nessa época, da igreja lá onde Timóteo estava pregando, as pessoas desprezavam as viúvas, porque não tinham uma assistência às viúvas. Era a igreja que ajudava as viúvas, que ia lá, levava um alimento, fortalecia, levava um medicamento, fortalecia as viúvas, porque as viúvas, se elas não tivessem filhos, elas não eram alimentadas, elas não tinham como se sustentar. Então, vivia em grande pobreza. E Timóteo pregou isso, gente, vamos cuidar das viúvas, vamos ajudar as viúvas, vamos estar preocupados. E a gente vê aqui, irmãos, que Noemi estava sozinha naquela situação, ela estava só com os dois filhos. E aí, quando ela olhava para os seus dois filhos, ela falava assim, pelo menos eu tenho meus dois filhos, né? Perdi meu marido, que foi uma perda grande, mas eu tenho ainda os meus dois filhos. E aí, depois de 10 anos, vem uma outra tragédia, morre os dois filhos. Aí Noemi fica numa situação agora complicada. Agora são quantas? 3 viúvas numa casa, né? As 2 noras e mais Noemi. Então, mais uma situação difícil. E a gente vê que a Bíblia não fala que os moradores de Moabe ajudaram Noemi, que as pessoas lá tentaram falar para Noemi, Noemi, a gente vai tentar de alguma maneira suprir a tua necessidade. Não. E aí Noemi, ela decide voltar, porque estava se falando que havia comida, que havia pão, que Deus tinha abençoado Belém, aonde ela tinha saído. E ela falou, devo voltar para lá.
no meio do meu povo, na onde eu não deveria ter saído, que escolha que fizemos. Então, na maioria das vezes, nós também fazemos escolhas, tomamos decisões, e essas decisões, às vezes, elas talvez não sejam as decisões que estavam no coração de Deus, mas estavam no nosso coração. E por isso a primeira coisa que eu destaco aqui, que a dificuldade atingiu a família de Noemi, de Elimeleque. E tem momentos na nossa vida, na nossa casa, no nosso crescimento, que a dificuldade ela vem na nossa vida. E ela pode vir dentro da nossa casa, ela pode vir num desemprego, ela pode vir numa separação, ela pode vir num filho doente e até mesmo o óbito. A gente está acompanhando aí a mãe da Rita, minha sogra, e ela fez 87 anos. E a gente vê, olhando para a vida dela, a gente fala, meu Deus, como que ela está firme ainda, né? Está firme. Esses dias essa semana, ela foi passar pelo médico, o médico foi meio estúpido com ela, né? E a gente foi, né? Calma, ela tem 87 anos, se você está sem paciência, né? Poxa vida, você não sabe a história dessa mulher para você tratar ela mal, então a gente fez uma reclamação e a gente vai mudar ela de médico, tá? Porque ele queria que ela fizesse uma endoscopia. E ela não tinha feito a endoscopia, porque a médica falou, não, vamos fortalecer. Uma outra lá falou, não, primeiro você tem que fazer esses outros exames, depois você vai fazer a endoscopia. O principal é outras coisas. E ele achou ruim, que tinha que estar com a endoscopia pronta. E aí a gente falou, olha, ela tem outras, está com a perna inchada, está retendo líquidos, e a gente comentou. Mas, olhando para a história dela, eu sempre falo, puxa, você é uma guerreira, hein? Não sei como que você conseguiu vencer. Por quê? O marido... O meu sogro é acometido de câncer, e ao mesmo tempo que ela cuida do marido com câncer na garganta, ela cuida do filho com AIDS. Então ela cuidava do filho com AIDS, com neta, com criança pequena, 2 crianças pequenas, e cuidava do marido. E aí em dezembro Deus leva o marido, que já foi, o filho já cai na cama, e em janeiro, menos de um mês, Deus leva 2 da casa. Já foi aquele baque, né? Puxa, daí ela ficou ali desamparada. Ainda bem que meu sogro tinha feito um seguro na empresa e ela recebeu um dinheiro grande, que foi o momento que a gente construiu para ela, que ela se estabilizou, que ela teve uma casinha própria para ela. Mas, de repente, Deus leva o segundo filho. E numa situação difícil, uma situação que a esposa abandona ele e ele volta para a bebida. E ele se entrega na bebida. E aí, recolhe. E aí, passando-se março, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois, perde a filha. Perdeu toda a família. E eu, quando estava meditando nessa palavra, o Senhor me mostrou, olha lá, conta a história da dona Laura. Fala. Porque, às vezes, a gente se depara com situações que a gente não tem como explicar. Fala, como que essa mulher consegue? Ainda bem que Deus permitiu assim que ela tivesse um esquecimento das coisas. Na cabeça dela está todo mundo bem, todo mundo vivo, e ela vive assim. Ai, você viu lá fulano? Como é que está? Como é que está ciclano? Esses dias a gente estava lá visitando, ela esperou a Márcia sair de perto, e ela falou assim, viu, você não está incomodando, a Rita está namorando, né? Você não está brigando com ela. Eu falei, não, fique em paz. Fique em paz, ela está bem lá, eu não estou nem atrapalhando. Então, na cabeça dela, assim, Deus vai trabalhando para ela não sentir a dor. Já imaginou você ficar sozinho? E Noemi estava sozinha. E tem momentos na vida, na nossa luta, e eu percebo aqui que na maior dificuldade que a gente passa sozinha, né, pastora? Na maior dificuldade que chega na nossa vida, a gente não tem apoio, como Noemi não teve apoio como viúva. Noemi, tanto que uma das noras fala assim, não, sogra, eu queria compartilhar, porque era assim, aquela lei também, tinha uma lei naquela época, Silmara, que a filha tinha que casar, se morreu um filho, ela tinha que casar com o irmão mais novo. Era uma regra. Já imaginou? Coitado do mais novo. Já imaginou, Andressa? O mais novo vai pegar aquela coroona de 60, 70 anos, porque era a lei. Não podia trocar de família, não. Você tinha que continuar a família do irmão que morreu. Aí o coitado que estava lá, inocente, né? Já imaginou, Fernando? O Adriel tem que pegar já... deixa eu esperar ele crescer um pouquinho para continuar a família. E aí Noemi fala, eu não posso dar mais filhos, eu não tenho mais idade para ter marido, para ter filhos, e vocês esperarem esse filho crescer para vocês casarem de novo.
E aí Orfa decide e falou, bom, já fiz minha missão, já cuidei da minha sogra, agora eu vou voltar para minha casa. Mas aí entra Ruth. E Ruth dá essa frase, fala essa frase mais linda, que eu não gosto de falar porque eu me emociono, eu acho linda essa palavra. Porque ela fala assim, aonde tu habitares, habitarei eu. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Lindo, né? E a gente começa a ver aqui o trabalhar de Deus, o movimento de Deus. A gente tem muita mania de querer explicar a morte não se explica. A morte é algo que a gente só vai conhecer no céu. Tem pessoas que vai mais nova, tem pessoas que vai mais velha, tem pessoas que acabam tomando decisões e trazem a morte um pouco mais rápido, mas aqui a gente está vendo que a dificuldade chega em todas as famílias. Segunda coisa, a dor, ela mexe com o coração, gente. E por isso que a gente tem que trabalhar muito esse sentimento dentro de nós. Porque quando vem a dificuldade, o inimigo joga tanta coisa no nosso ouvido, tanta palavra ruim, você devia tirar a sua vida, você devia fazer, está vendo? Por exemplo, domingo eu fui no aniversário da igreja lá de 2 anos da pastora Renata, que já veio pregar aqui. E aí eu não sabia, daí o pessoal, o pastor Nenê, o Zé Roberto, ele falou assim, puxa, talvez vocês estejam orando pela gente, porque a gente está passando por uma dificuldade, uma tempestade na nossa casa. E, ué, o que está acontecendo que eu não estou sabendo, né? Aí eu perguntei, acho que para o pastor Adilson, ou para alguém que estava lá, daí ele falou, você não está sabendo? Ela está com câncer de mama. Falei, nossa, né? Tão jovem, a igreja bombando, crescendo, aquele amor, né? E a gente percebe que a igreja dela é bem parecida com a nossa, amorosa. Eles fizeram, né? Até a gente estava conversando com o pastor Adilson, falando, pastor Adilson, parece que eu saí do culto da manhã, entrei no culto da noite e parece que estou na mesma igreja. Que é uma igreja amorosa, que ela conversa, que ela é uma igreja carinhosa, é uma igreja que, sabe, a gente fica ali feliz, que é bem acolhido. E então eu fiquei pensando, voltei para casa falando assim, nossa, Márcia, que coisa, né? E fui conversar com ela. E ela falou assim, olha, eu fiquei bem no comecinho, quando eu recebi a notícia, eu comecei a falar, puxa Deus, agora que a gente está trabalhando para o Senhor, e eles fazem um trabalho com as crianças órfãos, eles vão lá, eles fazem, cantam, pregam, né, ajudam, né, a levar a palavra para essas crianças. Eu falei, nossa, um trabalho tão bonito, que é tão, assim, é penoso, né, trabalhar com criança, gente. Eu fui uma vez, eu falei assim, eu não volto mais, porque elas disputam o colo da gente. É 3, 4 crianças querendo ficar no colo da gente, sendo que os nossos filhos nem querem. Ai, para, né? A gente cata assim, já não quero ficar, para com esse negócio de carinho. E as crianças disputando para poder sentar no colo da gente, para a gente contar uma história. Então a gente vê que muitas das vezes o mundo que a gente vive dentro da nossa casa, e a gente reclama por coisas mínimas, a gente quando olha para fora fala, meu Deus, e essa pessoa, como é que ela está passando? Né? É que não está aqui, mas sempre a gente cita, e a gente fala nas nossas mensagens do Eric com a Celeste. Não é fácil, ela perdeu uma bebezinha, né? Perdeu no colo dela por um acidente doméstico. O Eric perdeu o filho em um acidente, e eles estão aqui servindo a Deus. Então a gente olha e a gente fala, meu Deus, por que eu vou parar de acreditar no Senhor? Por que eu vou parar da minha caminhada? Por que eu vou reclamar porque está frio? Por que eu vou parar que aconteceu uma coisa boba? Riscaram meu carro, daí eu fico, nossa, o inimigo, o diabo, nossa, olha para o lado, olha para as pessoas que estão passando na tua volta, vai um dia visitar a Santa Casa, entra no PA qualquer dia aí, sem você precisar, e você vai ver as pessoas ali com um semblante caído, necessitados, filhos, né, indo embora, pessoas idosas sendo abandonadas pela família. Eu vou lá nessa casa aí de repouso e eu vejo lá que tem idosos lá, tem pessoas lá que nunca recebem visita. Eles recebem a nossa visita quando a gente leva alguma coisinha lá para eles comerem junto com a gente. Então a gente percebe que a luta, que a dificuldade vem, e aí começa aquela guerra mental na nossa cabeça. É por isso que a gente tem que estar com a mente de Cristo. A gente tem que buscar todos os dias o Espírito Santo de Deus, para nós não cairmos em depressão, em angústia, em situações. E quando nós não liberamos também perdão, quando caso aconteça alguma coisa com a gente, ou alguém provocou alguma coisa contra nós, nós ficamos ali remoendo aquilo.
E cientificamente fala que quando a gente guarda alguma coisa no coração, isso se transforma em tumores, se transforma em doenças dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo não consegue eliminar e ele não sabe como combater, porque a nossa tristeza dentro do nosso coração é muito maior do que ele consegue eliminar. E aí, quando não consegue, o corpo não consegue expulsar essa tristeza, vai gerando dentro de nós enfermidades. E a pessoa ali vai entrando num estado de depressão, de angústia. Por isso, hoje, maior guerra que enfrentamos é a nossa cabeça. Pensamentos, situações que a gente pensa, será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou passar essa dificuldade? Ansiedade, né? Ansiedade. Ontem, eu saindo do trabalho, brinquei lá com o pessoal, falei assim, eu estou indo para mim não pegar trânsito, porque eu saio mais cedo do que as meninas lá, né? Ai, puxa, até nós. Aí eu me deparo uma pessoa, um jovem caído. Logo depois do último degrau caído, eu falei assim, o pessoal tá com pegadinha aqui, né? Falei, é pegadinha, mas falei, opa, daí caí, não, a pessoa está aqui. E aí disparei, né? Eu chamei o pessoal da brigada, fiquei ali. Ele estava tendo uma convulsão. Segundo dia de trabalho, uma convulsão, e a gente ali, fiquei ali, já conversei com o pessoal do SAMU, expliquei, conversei com a médica, falei assim, se manter aqui estável, logo ele vai acordar e vai voltar. Mas ele teve 3 crises a cada 10 minutos, uma crise atrás da outra, mas não espumava. E eu achei meio estranho, porque não espumava. Geralmente, convulsão, a pessoa baba, ela espuma, mas ele estava tendo tremores e não. E eu fiquei ali, falei, Senhor, toca nele, abençoa, né? E aí a ambulância veio, em 1h10 a ambulância chegou. E aí eu fui conversar com o pessoal do SAMU, e ele falou assim, cara, isso aí é um estresse, está causando isso nas pessoas. É o 3º caso que a gente atende. Por quê? Ele entrou na parte financeira, e daí a gente, depois que estava tudo resolvido, a gente foi conversar com a esposa, dizendo, ele foi levado, mas está bem, tem alguém da empresa que está acompanhando ele. A esposa falou, nossa, ele não dormiu essa noite, preocupado com o cargo que ele ia assumir na área financeira. Não dormiu, preocupado, angustiado. Ela falou, nossa, ele passou a noite em claro, pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer isso? E eu falei, meu Deus, olha como as coisas estão acontecendo, gente. A mente do homem, a mente das pessoas. E por isso, queridos, quando a dificuldade chegar, em um moço novo, já imaginou se ele falece ali? Você já imaginou se na queda dele tivesse batido a cabeça com força e tinha uma mesa de vidro? Ele estava, acho que 10 centímetros da mesa. Se ele tivesse caído assim, como seria? Como nós iríamos dar a notícia para a esposa? Então, às vezes, tem notícias que vêm na nossa vida, tem situações que se levantam na nossa vida, tanto que Noemi, ela fala assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, amargurada. Olha como estava o coração de Noemi. Mas, o 3º ponto que eu coloco aqui, queridos, é que Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado. O Senhor nunca vai deixar a gente desamparado. Já era para mim ir embora, não que eu seja alguém, né, nossa, maravilhoso, mas era para mim já ter saído. Eu atrasei 10 minutos. E aí, desses 10 minutos que eu atrasei, eu me deparei com a pessoa ali. Então, até o pessoal falou, nossa, se você, a gente não ia saber o que fazer, como fazer, meu Deus do céu, a gente ia ficar perdido aqui. Então, Deus sempre vai colocar alguém no nosso caminho. Às vezes a gente fica esperando, não, eu vou procurar aquela pessoa, ela vai me ajudar. Não, aquela pessoa lá, muito meu amigo, não vai te ajudar. Porque a pessoa que você mais espera, talvez ela não é aquela pessoa que vai te ajudar, mas a pessoa que menos você espera, que talvez você até nem trata muito bem. É essa pessoa que vai estender as mãos no momento mais difícil. Mas, acima de tudo, saiba que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Aleluia! Guarda isso no coração. E conversando com a Renata, eu achava assim que eu ia consolar a Renata, a pastora Renata. Ela falou, fiquei uns dias assim entristecida, mas eu dobrei o meu joelho e parece que desceu sobre mim o Espírito Santo de Deus me fortalecendo. Que ela falou que eu me levantei e comecei a dar força para as outras pessoas.
Aí ela falou que conseguiu, Deus abençoou, conseguiu uma cirurgia, já fez a cirurgia. Agora o médico só vai falar o que ela vai fazer, qual vai ser o caminho que ela vai tomar agora. Qual se vai ser quimioterapia, se vai ser radioterapia. Mas ela falou, estou bem, porque ela disse assim, se Deus me deu essa oportunidade aqui, me deu essa enfermidade, é para que haja testemunho e milagre na vida das pessoas. Deus quer usar a minha vida como instrumento vivo. E começou a pregar ali, falar para mim, não. Se Deus quiser me levar, também estou preparada. Deus pode me levar. Ela falou assim, Deus pode me levar a hora que Ele quiser. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu falei assim, que força, hein? Caramba! E a gente vê que essa força não vem do homem. Essa força só pode vir de Deus, que nos deixa de pé. E a gente começa a entender que a maior manifestação do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, a gente vê no momento difícil. No momento da perda, no momento da prova, no momento da luta, no momento da porta fechada, daí Deus começa a criar em nós um grande gigante. Deus começa a nos levantar, Deus começa a posicionar. Então eu não sei o que você tem passado na tua casa, o que você tem passado na tua vida, qual é a luta que você está enfrentando aqui na tua cabeça agora, dentro do teu coração, mas saiba que nesta noite, Deus traz essa palavra para o nosso coração, dizendo que hoje Ele vai levantar gigantes aqui, hoje Ele vai levantar pessoas que você não se conhecia, talvez você não se conhecia com essa força, mas Deus há de levantar você com essa força, de coragem, de fé, determinando e principalmente colocando a tua vida na mão do Senhor. Uma frase que eu tenho dito aí, e Deus tem trabalhado no meu coração, a frase de Jó, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. É você chegar nesse ponto de você entender que a sua mão está na mão de Deus, que você está na mão de Deus. E Noemi, ela chegou ao ponto de falar assim, não, eu sou amarga, sou mara, mas de repente entra Ruth no pedaço e fala assim, não, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, e nós vamos sair juntas dessa aqui. Eu estava assistindo um filme aí que eu parei de assistir porque eu dormi, né? Mas acho que é um filme velho até. A Vila, o nome do filme, A Vila. E lá eles têm uma comunidade, parece que eles criaram o povo ali e dizem, que ainda não consegui terminar o filme ainda, né? Dizem que lá na floresta existem, né, bichos que podem matar as pessoas, que podem, né, então eles não entram na floresta, eles vivem naquela comunidade ali, eles não saem daquela comunidade. Eles ensinam os filhos, eles ensinam as pessoas ali, não saiam daqui, vocês estão seguros, porque a gente respeita eles e eles nos respeitam. E eles ficam ali naquela comunidade. E aí, uma menina cega lá, se apaixona pelo cara lá, e eu lá torcendo pelo, né? Falei, olha que parzinho bonito que fizeram. Daí tem um doido lá, né? Sempre tem, né? Uma pessoa para estragar as coisas, né? Daí o doido vai lá, também gosta da menina. E fica com ciúmes e vai e mata o mocinho, né? Não que ele mata, mas ele dá uma facada, daí o pessoal... Não. Aí tem um médico lá na vila, um cara que tem um conhecimento, daí ele fala assim, olha, se ele não for levado para um lugar, né, eles nem falam, ele vai morrer sangrando aqui, com hemorragia. E aí eu acredito, porque daí dessa parte eu dormi, né? Eu acredito que esta menina cega vai enfrentar a floresta. Porque não tem outra solução, tem que levar ele. E ela determina, não, eu vou enfrentar a floresta. Então, queridos, até nos filmes a gente fala, meu Deus, até que ponto a gente está preparado para enfrentar coisas? E nunca a gente vai estar preparado. Mas quem vai nos preparar no momento e na hora, sempre será o nosso Deus. É por isso que aí fora, quem não tem Deus, gente, se mata, se perde, se entrega, né? Para com a vida, desiste da vida, mas eu e você sempre teremos uma Ruth do nosso lado. E aí, queridos, Deus trabalha quando precisamos. Quando tudo estava acabado, Deus começa a renascer. E eu vou dizer uma coisa, volta a Noemi, e Noemi tem que passar por onde, gente? Tem que enfrentar a estrada. Já imaginou 2 viúvas enfrentando uma estrada de ladrões que não tinha polícia naquela época, não tinha polícia, não tinha nada. Eles tinham que passar a estrada, as 2 mulheres passar a estrada por onde tinha pessoas ali, ladrões, muitas pessoas malignas que iam estrupar as 2. Mas Deus leva elas pelo caminho seguro. Deus protege a vida delas. Elas retornam para Belém. E lá em Belém,
elas recomeçam a vida, e até que, né, a gente fala que é uma história bonita, né? Ruth, ela conhece Boaz. Boaz era um fazendeiro, Silmara. E Boaz fala, nossa, que mulher especial. E assim, casa-se com Ruth. Eles têm de Boaz e Ruth vem Obed. De Obed vem Jessé, Cezão, o pai de Davi. Então o Senhor não estava escolhendo essa família pela dificuldade. O Senhor estava escolhendo essa família pela vontade de vencer. A gente viu que Noemi, mesmo naquela situação, ela se levantou. Deus gosta assim, irmãos. Deus espera um coração de posição. Deus espera que a gente tenha uma posição. Porque se a gente ficar ali também, Deus não tem como fazer. Porque nós temos livre escolha. Quando a Bíblia fala que Noemi se levanta e fala, voltarei para Belém, porque lá disseram que tem pão e é lá que eu vou viver. Eu vou voltar para lá. E ela ia voltar sozinha. Por isso, queridos, nessa noite, que você se levante e fale, Senhor, eu vou tomar essa posição, vou mudar essa situação na minha vida, na minha casa, na minha família, vou fazer uma limpeza lá, vou fazer isso. Eu não sei em partes, e qual é a parte que Deus está falando contigo, mas que você tome essa posição, que você se levante, que você neutralize a força do inimigo, porque quando você se levanta, não é com a tua força, é com a força do Espírito Santo de Deus que vai te levantar, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai fazer você voltar aonde você perdeu. E aí, é dessa família que vem Jesus, né? Quando Jesus falava assim, quem é? Porque era muito assim, você tinha que falar da tua família, quem é? Você veio da onde? Aí Jesus fala assim, lembra lá de Noemi, que não tinha nada? Eu saí de lá. Noemi, Ruth, Jessé, e veio a sequência da família de Jesus. Por isso, queridos, quando você olhar para trás, esse problema vai ficar na sua história, na sua imaginação, né? Naquilo que você passou. Nossa, olha só quanta coisa. E se a gente olhar para a nossa vida hoje, olha quanta coisa já passamos. Dá uma olhada aí, puxa aí uns vídeos aí. Puxa na tua mente uns vídeos. Olha quanta coisa já passou. Desemprego, porta fechada, amigos que se foram, pessoas que você achava que eram pessoas boas, né? Que ficavam ali. Nossa, eu tinha uma que ficava. E jogava você contra as pessoas. Parecia uma santa, mas não era santa. Ela estava jogando com você, usando você. Então, queridos, saiba que se você chegou até esse ponto, é porque Deus tem algo grandioso ainda para a tua frente. Não para, não desista. Se levanta hoje e fala assim, vou vencer essa luta, vou vencer essa prova. Pô, a irmã lá não venceu. Ah lá, a sogra do pastor lá também não venceu, não está vencendo, não está se virando. Deus não está sendo com ela, Deus está sendo com ela, protegendo a mente dela. Deus vai nos proteger, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai mudar a nossa história. Aleluia. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Nós vamos interceder por você aqui. Nós vamos levantar um clamor. Quero que o pastor Orlando venha aqui fazer um fundo para nós. Glória a Deus. Pastores, nós vamos orar por vocês. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos interceder, passar pelos corredores aqui, abençoar você, abençoar as cadeiras às vezes, porque tem famílias que se assentam aqui nessas cadeiras. E a gente vai orar. E a gente vai orar por cada família que está aqui, por você que está aqui. Não sei qual é a dificuldade que você está. Amém? Nós vamos orar. Se o pastor Nilson quiser fazer com a gente, ele está com uma dor muito grande no pé, né, pastor Nilson? Não se esforce. Se mantenha aí. Tá? Mas se você quiser, você sabe que você será bem-vindo aqui. Vamos orar? Vamos preparar o nosso coração. E os pastores, nós vamos orar junto com vocês agora aqui. Glória a Deus. Qual louvor que está aí, Miriam, que você escolheu? Glória a Deus, olha que palavra. Vamos cantar e depois a gente vai orar por você. Esse louvor fala assim, não vou calar meus lábios, vou profetizar. Glória a Deus, glória a Deus. Boa, vamos cantar?
Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Vai preparando o teu coração, vai preparando. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Declare sobre tua vida, declare sobre alguém. Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti cujas águas nunca secarão. Glória a Deus. Eu quero que você comece a orar, os pastores, convido o pastor, missionária Bruna, se você quiser, pastor Valdir, venha, vamos orar agora, nós vamos orar por você. Eles vão passar entre os corredores, entre as pessoas, e o que o Deus tocar no coração deles, eles vão chegar até você. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor, nós ungimos agora cada membro, nós ungimos cada familiar, nós ungimos cada pessoa agora. Senhor, todo mal, toda sentença, toda palavra contrária que veio contra você, contra a tua casa, contra a tua família, palavra de inveja, palavra, Senhor Jesus, que destrói, palavra, Senhor, que anulam. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro agora na tua casa toda enfermidade, todo mal, toda palavra lançada contra ti, toda palavra lançada contra os seus filhos, lançada contra o teu relacionamento. Senhor, entra com providência, Senhor, entra com milagre, Senhor, entra com prova, Deus, com livramento, Senhor. Essa prova, Senhor, vai cair por terra, Senhor, ela vai passar, Senhor. Ah, o Senhor traga refrigério, o Senhor traga libertação, o Senhor traga as graças e sabedoria. Esse choro, essa lágrima, essa tristeza, essa palavra que te corrói, essa palavra que te machuca, essa palavra que dói tanto em você, essa pessoa que te traiu, essa pessoa que falou contra você. Ah, Senhor, vai tirando do coração, vai tirando da alma, vai tirando, Senhor Jesus, essa situação que você passou, essa situação que você está. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que Ele vai te abençoar, que Ele vai. Essa situação não é porque Deus está pesando a mão sobre você, mas essa situação para você rever, para você tirar pessoas do teu caminho, para você ver quem é que está com você. Deus está te mostrando quem é que verdadeiras são as pessoas. Essa situação é para você ver quem são as pessoas que estão do teu lado. Ah, quando Ruth viu, ela viu Noemi naquela situação, mas ela se colocou. Ela disse assim: não, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Senhor, nós juntamente com os pastores, nós abençoamos cada vida, nós abençoamos cada coração, nós declaramos a vitória do Senhor nas cadeiras que estão aqui vazias. Nós declaramos porque, Deus, cada cadeira representa um familiar daqui da nossa igreja, representa uma casa. Ah, Senhor, vai tocando na Elaine, Senhor, na Roseli, na irmã Jacira, que está doente, enferma. Senhor Deus e Pai, nós repreendemos toda ação maligna, nós repreendemos agora toda situação contrária. Senhor, toca agora, Deus, em cada vida, toca agora, Senhor, em cada coração. Toda enfermidade nós repreendemos, todo mal sai agora da casa, da família, do lar.
dos filhos, dos netos, Senhor. Deus, traz a providência, traz a prosperidade. E se o teu filho precisa de uma conta para pagar, Senhor, ele precisa saldar uma conta, traz, Senhor, a condição para o teu filho, Senhor Jesus, para o teu filho ser abençoado, Senhor. Oh, Jesus, nós oramos agora por cada um deles. Nós oramos agora em cada casa, em cada lar, Senhor. Traz sustentação, traz milagre, traz portas abertas, Senhor. Traz, Senhor, a tua bênção em cada casa, em cada lar. E é no nome do Senhor, é no nome do Senhor. E Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, se alguém precisa hoje, Senhor, do teu abraço, se alguém precisa hoje da tua presença, Senhor, não que o Senhor não esteja conosco, mas tem momentos que a gente precisa da tua presença, tem momentos que a gente precisa do teu carinho, Senhor. Se hoje houver alguém aqui, se alguém está assistindo, Deus, esse culto, Senhor, se alguém está assistindo esse culto, Senhor, toca agora, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, nos amados que estão assistindo esse culto, Senhor, aqueles que vão assistir esse culto gravado, Senhor. Não sei o que você está passando, não sei se você está no leito de hospital. Deus está trabalhando nesse momento agora. Deus está trabalhando nesse momento agora, em teu favor, em favor da tua casa, em favor da tua família. Oh, Deus Todo-Poderoso, vai tocando, Senhor, nas peças. Deus, vai tocando aqui, Senhor Jesus, na blusa, vai tocando nas fotos, vai tocando, Senhor, nas roupas, vai tocando nas fotografias, chaves, Senhor. Deus, vai Deus operando milagre, vai Deus tocando em cada um dos seus filhos. Livra, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, de toda situação, Senhor. Protege, livra de todo acidente. Senhor, transforma aqueles filhos, Senhor, que precisam, Deus, receber a vitória. Senhor, Deus, vai abençoando a Samira e o Abner, Senhor. Vai abençoando a irmã Jacira, Senhor. Traz a cura. Abençoe a Sueli, Senhor. Abençoe, Deus, a Francisca, Senhor. Abençoa, Senhor, o Adriel. Abençoa restaurando a saúde, Senhor. Oh, meu Deus, vai Deus curando, vai trazendo, Deus, a bênção, Senhor, sobre a Carol, a Laura, o Paulo Sérgio, Senhor, o pastor Nilson, Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Entra com providência, entra com milagre, entra com libertação, entra com cura, entra com a tua provisão nessas famílias aqui, Senhor. Visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor. Traz o teu milagre sobre cada vida, traz a tua providência em cada coração, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, Deus de milagre, profetizamos sobre a tua casa, profetizamos sobre a tua família, profetizamos sobre a tua história, sobre o teu lar, sobre os teus filhos, sobre as situações que se levantaram na tua casa, na tua vida. No nome do Senhor, igreja, aqui em cima do altar, receba o milagre do Senhor, receba a providência do Senhor, receba as bênçãos do Senhor em tua casa, em tua vida, em tua família. Que o Senhor toque, Senhor, que o Senhor traga, Deus, o melhor, que o Senhor traga, Deus, o livramento, o Senhor traga a bênção, Senhor, o Senhor traga a resposta, o Senhor traga, Deus, a tua provisão, Senhor. O Senhor traga, Deus, a bênção e a vitória em cada um dos seus filhos, no nome do Senhor. Aleluia. Sobre tua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Aleluia. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial. Oh, aleluia! Receba, receba, receba o toque do Senhor, receba a bênção do Senhor na tua vida. Aleluia!
assim, ó. Nunca faltará. Deus não vai deixar você sozinho. Nunca faltará. Última vez, bem forte. Nunca faltará. Aleluia! Oh, Deus vai reconstruir a tua história. Deus vai abrir portas que estão fechadas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória seja o nome do Senhor. Santo Deus, Santo poderoso, exaltado, aquele que vive e reina sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Aleluia. Já oramos, mas nós vamos consagrar agora, né, pastora? Oh, Senhor Deus e Pai, é no nome do Senhor que nós tocamos agora, Deus, em cada peça, em cada nome que está aqui, em cada veículo, em cada roupa, em cada fotografia, em cada vida, em cada nome. Ah, Senhor, aonde estiver agora esse filho, esse neto, aonde estiver agora, Deus, esta pessoa, aonde estiver agora, Senhor, a enfermidade, nós repreendemos essa enfermidade e ministramos a cura, a libertação, a vitória, no nome bendito de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Quinta-feira que vem nós estaremos aqui. Imagine que até a terceira quinta-feira você vai ver, né? Quantas coisas, quantos testemunhos você vai trazer na casa do Senhor. Amém? Venha. O inimigo, ele vai tentar de alguma maneira, não, orar pela família, falar, não, eu quero ver a derrota, eu quero ver Noemi chorando, eu quero ver essa Noemi fracassada. Mas ele foi envergonhado, porque Noemi tomou uma posição. Tome uma posição de estar na casa do Senhor, que você vai ver que vai ser bênção no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer então. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Agradecemos a Deus por aqueles que vão dizimar, por aqueles que vão ofertar. Que o Senhor abençoe, Senhor, e guarde. Que o Senhor, Deus, renove e fortaleça. Que você possa dormir tão gostoso hoje, descansando do Senhor, sabendo que o Senhor vai colocar uma Ruth do seu lado, sabendo que o Senhor vai te levar para Belém de novo, sabendo que o Senhor vai reconstruir toda a tua história, que haverá testemunho no culto da gratidão, e Deus vai te abençoar e te guardar. Prospera, guarda, traz vitória. Naquele que vai ofertar, Senhor, multiplique, e aquele que vai passar a receber unção também abençoe. Que a graça do nosso Senhor, o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com a tua casa, com a tua vida, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Venha receber a unção.